Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de Jesus Cristo visite sua casa nesta noite. Que o Espírito Santo envolva seu coração. Que o amor de Deus alcance os lugares mais profundos da sua alma. Talvez você tenha passado o dia inteiro cercado de pessoas, conversando, trabalhando, cumprindo responsabilidades, sorrindo, seguindo em frente. Mas quando a noite chega, algumas verdades aparecem, algumas dores voltam a falar, algumas feridas voltam a ser sentidas. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está cansado de fingir que está tudo bem. Talvez exista alguém que carrega uma tristeza silenciosa, uma preocupação escondida, uma mágoa antiga, uma decepção que ainda não foi completamente curada. Talvez exista alguém que aprendeu a ser forte para todos, mas que no silêncio da noite sente o peso de tudo aquilo que está guardado dentro do coração. Porque existem dores que não aparecem no rosto, existem feridas que não aparecem no corpo, existem lágrimas que nunca chegam aos olhos das outras pessoas. Mas Deus vê, Deus conhece, Deus compreende. Talvez ninguém saiba exatamente o que você está carregando. Talvez ninguém perceba a intensidade da sua luta. Talvez ninguém conheça as batalhas que acontecem dentro da sua alma. Mas nesta noite, Deus quer lembrar você de uma verdade poderosa. Nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos do Senhor. Nenhuma dor é ignorada por Deus. Nenhuma ferida está distante demais do seu amor. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Jesus cura o que está ferido dentro de mim. Escreva como uma oração. Escreva com sinceridade. Escreva como alguém que deseja permitir que Deus toque áreas profundas do coração. A palavra do Senhor para esta noite está no Salmo 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e lhes trata as feridas. Que promessa maravilhosa! Observe que Deus não apenas vê as feridas, Ele trata as feridas, Ele restaura, Ele consola, Ele cura. Porque o coração do Senhor sempre se aproxima daqueles que estão sofrendo. Isso me faz lembrar da mulher que sofria havia muitos anos e que decidiu tocar nas vestes de Jesus. Durante muito tempo ela carregou sua dor. Durante muito tempo enfrentou o sofrimento. Durante muito tempo viveu tentando encontrar uma solução. Mas tudo mudou quando teve um encontro com Cristo. Porque aquilo que ninguém conseguiu restaurar, Jesus restaurou. Aquilo que parecia impossível, Jesus transformou. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta noite. O mesmo Jesus continua passando pelos caminhos da sua vida. Continua vendo suas lágrimas. Continua conhecendo suas dores. Continua ouvindo suas orações silenciosas. Talvez você tenha sido ferido por palavras. Talvez tenha sido ferido por rejeições. Talvez tenha sido ferido por decepções. Talvez tenha sido ferido por situações que jamais imaginou enfrentar. Mas Deus continua sendo especialista em restaurar corações. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Cristina de Curitiba. Ela tinha 62 anos e carregava uma profunda tristeza causada por conflitos familiares. Durante anos tentou esconder aquela dor, tentou continuar, tentou seguir em frente, mas seu coração permanecia machucado, até que começou a apresentar diariamente suas feridas diante de Deus. Não apenas pedindo soluções, mas pedindo cura. Anos depois escreveu: foi quando parei de esconder minhas dores de Deus que comecei a experimentar verdadeira paz. Que testemunho poderoso! Porque muitas vezes mostramos nossas preocupações ao Senhor, mas escondemos nossas feridas. Mostramos nossos pedidos, mas escondemos nossas lágrimas. Mostramos nossas necessidades, mas escondemos nossas dores mais profundas. E Deus continua dizendo: filho, traga tudo. Filha, entregue tudo, porque não existe parte da sua vida que esteja fora do alcance do seu amor.
Talvez nesta noite exista uma área da sua alma que precisa ser tocada pela graça, uma lembrança, uma mágoa, uma rejeição, uma tristeza, uma perda, talvez algo que você carrega há muito tempo. Mas Deus continua sendo capaz de restaurar aquilo que parece impossível. Por isso, não tenha medo de abrir seu coração diante do Senhor. Não tenha medo de mostrar suas fragilidades. Não tenha medo de apresentar suas lágrimas, porque Cristo não rejeita corações feridos. Ele os acolhe, Ele os consola, Ele os cura. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar. Respire profundamente, feche os olhos por alguns instantes e diga dentro da sua alma: Jesus, toca meu coração. Mais uma vez, Jesus, cura aquilo que ainda dói dentro de mim. Pai amado, nesta noite, nós entramos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor conhece nossas dores. Obrigado porque o Senhor vê nossas lágrimas. Obrigado porque o Senhor nunca abandona aqueles que sofrem. Hoje, entregamos ao Senhor nossas feridas, nossas tristezas, nossas mágoas, nossas decepções, tudo aquilo que carregamos em silêncio, tudo aquilo que pesa dentro da nossa alma. Toca-nos, Senhor, consola-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, porque sabemos que Teu amor continua alcançando os lugares mais profundos do nosso coração. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração nós vamos apresentar diante de Deus as dores mais escondidas da alma, permitir que Sua presença visite nossas feridas e experimentar o consolo que somente Cristo pode oferecer. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para tocar uma área da sua vida que permanece machucada há muito tempo, porque existem dores que aprendemos a esconder, feridas que carregamos em silêncio, tristezas que ninguém percebe. Talvez você tenha se tornado especialista em parecer forte, especialista em continuar, especialista em seguir em frente, mesmo quando o coração está cansado. Talvez as pessoas ao seu redor acreditem que você está bem. Talvez pensem que você superou determinadas situações. Talvez imaginem que certas feridas já foram curadas. Mas Deus conhece aquilo que ainda dói. Conhece as lembranças que ainda provocam lágrimas. Conhece as palavras que marcaram sua história. Conhece as decepções que deixaram cicatrizes. Conhece as perdas que mudaram sua vida. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que foi profundamente machucado por rejeições. Talvez alguém que ofereceu amor e recebeu indiferença. Talvez alguém que confiou e foi decepcionado. Talvez alguém que continua carregando perguntas sem respostas. Porque algumas dores não desaparecem simplesmente com o passar do tempo. Elas precisam ser tocadas pela graça de Deus. Precisam ser visitadas pelo amor de Cristo. Precisam ser colocadas diante daquele que cura corações quebrantados. Talvez hoje você esteja cansado de carregar tudo sozinho, cansado de esconder o que sente, cansado de fingir que está tudo bem. E sabe de uma coisa? Você não precisa fingir diante de Deus. Não precisa esconder suas lágrimas. Não precisa esconder suas perguntas. Não precisa esconder suas fragilidades. Porque o Senhor ama você exatamente como está neste momento. Com suas forças, com suas fraquezas, com suas certezas, com suas dúvidas, com sua fé e até mesmo com suas feridas. Isso me faz lembrar novamente da mulher que tocou nas vestes de Jesus. Durante muitos anos, ela sofreu em silêncio. Durante muitos anos, carregou uma dor que parecia não ter solução. Talvez em muitos momentos tenha acreditado que nada mudaria. Talvez tenha pensado que sua história terminaria daquela forma. Mas o encontro com Cristo mudou tudo. Porque quando ela tocou, Jesus não encontrou condenação, encontrou acolhimento, não encontrou rejeição. Encontrou compaixão, não encontrou distância.
encontrou amor. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta noite. Quando você leva suas feridas a Jesus, encontra acolhimento, encontra misericórdia, encontra graça. Porque Cristo nunca rejeita um coração sincero. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do Sr. Antônio de Campinas. Ele tinha 64 anos e carregava uma profunda mágoa causada por acontecimentos familiares. Durante anos, tentou ignorar aquela dor, tentou seguir em frente, tentou se convencer de que estava tudo resolvido. Mas, no silêncio da alma, continuava sofrendo. Até que começou a fazer uma oração simples todas as noites: Jesus, visita as áreas do meu coração que ainda precisam da tua cura. Meses depois, percebeu algo extraordinário. As circunstâncias não haviam mudado completamente, mas seu coração estava mudando. A mágoa começou a perder força. A paz começou a crescer. A esperança começou a voltar. Anos depois, escreveu: descobri que Deus não apenas vê minhas feridas. Ele caminha comigo durante a cura. Que testemunho maravilhoso! Porque Deus não apenas observa nossa dor, Ele entra nela. Ele permanece conosco. Ele fortalece. Ele consola. Ele restaura. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo agora. Talvez esteja visitando uma lembrança dolorosa. Talvez esteja alcançando uma tristeza antiga. Talvez esteja tocando uma área da sua alma que permaneceu machucada durante muito tempo. Porque Deus continua sendo especialista em restauração. Continua transformando lágrimas em testemunhos. Continua devolvendo esperança aos cansados. Continua fortalecendo aqueles que pensam que não conseguem mais continuar. Talvez hoje você precise parar de esconder sua dor de Deus. Talvez precise apresentar diante dele aquilo que nunca teve coragem de entregar completamente. Porque aquilo que é colocado diante de Cristo encontra cura. Talvez não imediatamente, talvez não da forma que imaginamos, mas encontra cura. Porque o amor de Deus sempre produz restauração. Por isso, não tenha medo de abrir seu coração. Não tenha medo de dizer ao Senhor aquilo que realmente está sentindo. Não tenha medo de entregar suas lágrimas, porque Ele já conhece tudo e continua amando você profundamente. Por isso, agora, eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor todas as suas feridas, as rejeições, as perdas, as mágoas, as decepções, as tristezas, tudo, sem esconder nada. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta noite nós colocamos diante de Ti nossas dores mais profundas, as feridas que ninguém vê, as lágrimas que ninguém conhece, as tristezas que carregamos em silêncio, tudo aquilo que ainda precisa da Tua cura. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão machucados. Toca aqueles que estão sofrendo. Toca aqueles que estão cansados emocionalmente. Toca aqueles que precisam de consolo. Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Derrama Tua paz. Derrama Tua misericórdia. Derrama Tua restauração. Pai amado, visita também nossas famílias. Existem relacionamentos que precisam de cura. Existem corações que precisam de reconciliação. Existem lares que precisam da Tua presença. Senhor, derrama Tua graça sobre cada casa. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja tocando uma área da sua alma que permanecia escondida. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja lembrando você de que sua cura continua disponível. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente nosso coração ao Senhor, receber sua restauração para as áreas mais profundas da alma, fazer uma poderosa declaração de fé e descansar com a certeza de que Deus continua curando aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Meu irmão, minha irmã,
chegamos agora ao momento mais profundo desta oração. O momento de colocar completamente nosso coração diante de Deus. O momento de permitir que Sua presença alcance as áreas mais sensíveis da nossa alma. O momento de descansar sabendo que não estamos sozinhos em nossas dores. Talvez você tenha iniciado esta oração carregando feridas que ninguém conhece, mágoas que ficaram escondidas, tristezas que permaneceram guardadas, lembranças que continuam provocando sofrimento. Talvez algumas dessas dores estejam com você há muito tempo. Tanto tempo que você já se acostumou a carregá-las. Tanto tempo que começou a acreditar que elas sempre fariam parte da sua vida. Mas antes de encerrarmos esta noite, eu quero lembrar você de algo muito importante. Deus não criou você para viver aprisionado pela dor. Não criou você para viver dominado pelas feridas do passado. Não criou você para carregar sozinho os pesos da alma. Porque o amor de Deus continua sendo maior do que qualquer sofrimento humano, maior do que qualquer rejeição, maior do que qualquer abandono, maior do que qualquer decepção, maior do que qualquer lágrima. Talvez hoje você esteja olhando para as cicatrizes, mas Deus está olhando para a restauração. Talvez você esteja olhando para aquilo que perdeu, mas Deus está olhando para aquilo que ainda deseja reconstruir. Talvez você esteja olhando para a dor, mas Deus está olhando para a cura. Isso me faz lembrar mais uma vez da mulher que tocou nas vestes de Jesus. Durante anos, ela carregou sofrimento. Durante anos, carregou limitações. Durante anos, carregou uma luta que parecia não ter fim. Mas quando encontrou Cristo, descobriu algo extraordinário. Seu sofrimento não era maior do que o poder de Deus. Sua dor não era maior do que a compaixão de Deus. Sua história não estava perdida. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta noite. Sua história também não está perdida. Suas lágrimas não foram esquecidas. Suas orações não foram ignoradas. Suas feridas não estão escondidas dos olhos do Senhor. Porque Deus continua vendo você, continua ouvindo você, continua amando você, continua cuidando de você. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Elza de Porto Alegre. Ela tinha 66 anos e carregava há muitos anos uma profunda tristeza relacionada ao passado. Durante muito tempo acreditou que jamais conseguiria experimentar verdadeira paz. Mas decidiu entregar diariamente sua dor ao Senhor, não apenas uma vez, todos os dias. Pouco a pouco, algo começou a mudar. As lembranças continuavam existindo, mas já não dominavam seu coração. As cicatrizes continuavam presentes, mas já não controlavam sua vida. Anos depois escreveu: Deus não apagou minha história. Deus transformou minha história em testemunho. Que testemunho maravilhoso, porque essa é uma das obras mais bonitas da graça. Deus não desperdiça nossas lágrimas, não desperdiça nossas lutas, não desperdiça nossas feridas. Ele transforma tudo em crescimento, em amadurecimento, em testemunho. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo agora. Talvez esteja fortalecendo sua alma. Talvez esteja restaurando sua esperança. Talvez esteja devolvendo paz onde existia inquietação. Talvez esteja derramando consolo onde existia sofrimento. Porque Deus continua trabalhando, continua curando, continua restaurando, continua renovando. Talvez hoje seja a noite de deixar definitivamente algumas dores nas mãos de Cristo. Aquela mágoa antiga, aquela rejeição, aquela perda, aquela decepção, aquela tristeza, tudo sem reservas, sem medo, sem tentar carregar novamente amanhã. Porque aquilo que colocamos nas mãos de Deus encontra descanso. Por isso não tenha medo de confiar, não tenha medo de entregar,
Não tenha medo de acreditar que a cura é possível, porque o mesmo Jesus que transformou vidas no passado, continua transformando vidas hoje. Agora, eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Mais uma vez, respire e imagine Jesus caminhando pelos lugares mais feridos da sua alma. As lembranças difíceis, as lágrimas escondidas, as dores silenciosas, as decepções, as perdas, tudo. Imagine Cristo tocando cada uma dessas áreas com ternura, sem condenação, sem rejeição, sem acusações, apenas com amor, apenas com misericórdia, apenas com graça. Permaneça alguns segundos nessa imagem de fé, permaneça nessa confiança, permaneça nessa paz. Pai amado, nesta noite nós colocamos completamente nosso coração em Tuas mãos. Entregamos nossas dores, entregamos nossas feridas, entregamos nossas mágoas, entregamos nossas tristezas, entregamos tudo aquilo que carregamos em silêncio, tudo aquilo que precisa da Tua cura. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Tua misericórdia, confiamos em Tua compaixão, confiamos em Teu poder restaurador. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão feridos. Toca aqueles que estão cansados emocionalmente. Toca aqueles que estão sofrendo em silêncio. Toca aqueles que precisam de consolo. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua esperança, renova sua alegria, renova sua fé, renova sua paz. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, abençoa aqueles que amamos, cura relacionamentos feridos, restaura laços quebrados, derrama reconciliação onde existe distância. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam a solidão, os que carregam lutos, os que sofrem com a tristeza, os que precisam sentir Teu abraço. Senhor, consola essas vidas. Mostra que ninguém está sozinho. Mostra que Teu amor continua presente. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está curando meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que minhas feridas não controlarão meu futuro. Em nome de Jesus, eu declaro que o amor de Deus é maior do que minhas dores. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será restaurada. Em nome de Jesus, eu declaro que minha alma encontrará descanso. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus continua cuidando de mim. Em nome de Jesus, eu declaro que minha família está protegida. Em nome de Jesus, eu declaro que minhas lágrimas foram vistas pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que Cristo está restaurando minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que dormirei sob a paz e a proteção do Altíssimo. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro confiança. Confiança na cura de Deus. Confiança na restauração de Deus, confiança na misericórdia de Deus, confiança no amor de Deus. Agora, juntos como família de fé, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, acolhe nossas lágrimas, fortalece nossa fé e ajuda-nos a descansar na certeza de que Deus continua curando aquilo que ninguém mais consegue enxergar. E agora,
eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor cure seu coração, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor renove sua esperança, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor derrame uma noite de paz, descanso e restauração sobre sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração tocou seu coração nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que esteja sofrendo em silêncio e precisando lembrar que Deus continua restaurando vidas. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Jesus, cura o que está ferido dentro de mim. Escreva com fé, escreva como uma oração, escreva como alguém que decidiu colocar suas dores nas mãos de Cristo. Porque aqueles que permitem que Deus toque suas feridas, descobrem uma paz que o mundo não consegue oferecer, uma esperança que permanece mesmo nos dias difíceis e uma força nova para continuar caminhando. Que Deus abençoe profundamente sua noite, seu descanso e toda a sua família.